Eu quero falar nessa noite sobre a maior e a mais importante pergunta jamais feita na história da humanidade. Eu quero falar nessa noite sobre a maior e mais importante pergunta da sua vida. Eu quero dizer qual é e eu quero dar a resposta. Não, meu querido jovem, a pergunta mais importante da sua vida não é com quem irei me casar. A pergunta mais importante da sua vida não é qual será a minha profissão. A pergunta mais importante da sua vida não é onde eu irei morar. Quantos filhos terei? Esta não é a pergunta mais importante da sua vida. Porque há decisões que nós tomamos neste plano físico e que podem repercutir por alguns anos, algumas decisões por algumas décadas, algumas decisões por toda a nossa existência aqui neste mundo. Mas eu quero falar de uma pergunta que é tão importante, que a resposta a esta pergunta, a decisão que você toma em relação a ela, vai ter reflexo na sua vida hoje, amanhã, daqui 10 anos, 30 anos, durante toda a sua existência aqui na terra. Mas quando você fechar os seus olhos, a resposta que você der a esta pergunta, ou que você encontrar a esta pergunta, continuará repercutindo por toda a eternidade. Algumas decisões que você toma que as consequências, elas duram por algum tempo. Mas a resposta a essa pergunta é para sempre. Por isso eu quero que neste momento você preste muita atenção. O Senhor trouxe você aqui nessa noite porque Ele quer que você preste atenção a esta pergunta. Eu não quero saber, eu não estou perguntando, Deus também não quer saber, Ele não está perguntando se você é membro desta igreja ou se você não é membro desta igreja. Deus não quer saber de mim ou de você, se você é pastor, se você é líder de célula, supervisor, se você tem 10, 20, 30, 40, 50 anos de membro de igreja. Isso não faz a menor diferença no tocante à resposta a esta pergunta. Porque eu não estou aqui falando de religião. E a resposta a essa pergunta não tem nada a ver com religião. Tá bom, pastor, mas qual é a pergunta mais importante da minha vida? A pergunta mais importante da sua vida foi feita por alguém na Bíblia. E se você abrir a Bíblia em Atos 16:30, você vai ver. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? A pergunta mais importante da sua vida é: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Você precisa pensar nesta pergunta. Quando o Senhor, Ele te leva a circunstâncias como levou este carcereiro, era mais um dia de trabalho na sua rotina, eram mais alguns prisioneiros que vieram e ele era o responsável por aquele cárcere. Eram 2 homens comuns que chegaram ali, chicoteados, com as suas costas sangrando, e os soldados romanos entregaram aqueles 2 prisioneiros ao cuidado deste carcereiro. E ordenou que eles fossem presos, que eles fossem mantidos no cárcere. Era mais um dia. Era mais um dia. Talvez ele acordou pela manhã e disse: puxa, eu estou cansado. De novo, eu tenho que ir trabalhar, mas eu tenho que buscar o pão para minha casa, para minha família. Eu sou responsável. Talvez como aquele
filho que foi acordado pela mãe e a mãe disse: filho, acorda. Por quê, mãe? Porque você tem que ir para a escola. Não, mãe, eu não quero ir para a escola. Eu quero ficar dormindo. Não, filho, acorda. Está na hora. Já é quase 7 horas. Você tem que acordar, você tem que ir para a escola. Por quê, mãe? Por que eu tenho que ir para a escola? E a mãe disse: filho, você tem que ir para a escola porque você tem 50 anos. E você é o diretor da escola. Talvez era mais um dia cansativo na vida daquele carcereiro, que ele gostaria de ficar em casa, com a esposa, com os filhos. A Bíblia fala que ele era casado, a Bíblia fala da sua família, a Bíblia fala da sua casa. Talvez ele quisesse ficar em casa, mas aquele dia que ele pensou que era mais um dia comum, foi o dia com letra maiúscula. Foi o dia que ele teve um encontro com Jesus. Foi um dia que mudou o resto da vida dele. Foi um dia que mudou o destino da eternidade dele. E eu quero crer que nessa noite, que você veio para cá pensando que seria mais uma noite, que seria mais um culto, que seria apenas mais um dia, que seria apenas mais um dia, um domingo, dia das mães. Eu quero dizer que Deus o trouxe aqui, em nome de Jesus, não para que este seja mais um dia na sua vida, mas para que esse seja o dia em que o seu nome será escrito no livro da vida e o seu destino eterno será mudado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você precisa ter essa pergunta no seu coração. Essa é a pergunta da sua vida, mas eu não estou falando dessa vida tão pequena que a gente tem aqui de 80 anos, 90, alguns têm a graça de chegar a 100 anos. Não é dessa vida, não é dessa vida que eu estou falando. Eu estou falando da vida eterna, eu estou falando da vida após a morte. Eu estou falando do destino da sua alma. Porque essa vida é apenas um ensaio para a vida seguinte. E a pergunta crucial, a pergunta que não quer calar é: o que eu devo fazer para eu ser salvo? Talvez você está aqui na igreja exatamente procurando responder a essa pergunta. Pastor, mas é por isso que eu vim na igreja. Eu vim na igreja porque eu sei, eu já li, e tem algo aqui dentro de você que diz que algo está errado. Sabe quando você não se sente bem, você fala: eu não estou bem, minha cabeça não está bem, meu corpo não está bem, alguma coisa não está bem, não está legal comigo, eu preciso buscar um médico. Querido, da mesma forma que você sabe que o seu corpo não está bem, porque você sente, você tem a sensação, você sente aquele mal-estar, e você fala: não está normal, não está natural, eu preciso buscar ajuda. Da mesma forma, você tem algo dentro de você que se chama alma. Você tem algo dentro de você que se chama espírito, que é o seu espírito. E o seu espírito, ele sabe que algo está errado. Ele sabe que algo não está bem. Ele sabe que algo não está direito na sua vida. Que assim como você busca um médico para o seu corpo, o seu espírito está gritando: busque um médico para mim. Busque um médico para o seu espírito. Algo não está certo. E a gente vê tantas pessoas colocando fim às suas vidas porque elas não encontram a resposta a esta pergunta: o que eu vou fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? A sua alma grita por salvação, o seu espírito grita por salvação, por um resgate. O seu espírito e a sua alma sabem que algo está errado com você, algo está errado conosco. A Bíblia diz em Romanos 3,10, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. O que há de errado com a humanidade? O que há de errado com essa adolescência, com esses jovens adolescentes se cortando?
O que há de errado com pessoas cada vez mais colocando fim em suas vidas? O que há de errado com pessoas que buscam uma vida, fogem de si mesmo, fogem das suas famílias, fogem da realidade, através das drogas, através da bebida, através dos jogos virtuais, porque elas não conseguem suportar o peso da realidade? O que é que tem de errado? Algo não está certo. Algo não está certo. Até as músicas seculares, eu me lembro quando eu dava aula de inglês num colégio, e eu passava uma música para eles, uma música secular de uma banda americana, e ela dizia: quem vai me salvar? Qual é a resposta? Onde que eu encontro a resposta? Vocês não podem ver que tem algo de errado? Onde que eu encontro a salvação? E não é uma banda evangélica, até parece uma banda de crentes. Não, era uma banda secular, que entendia que algo estava errado, e que eles buscavam e clamavam por uma salvação. Toda a humanidade clama por uma salvação. Talvez você está aqui buscando a salvação de um filho, de um casamento, talvez a salvação de você mesmo. Mas a Bíblia diz que nós estamos separados de Deus, e esta é a origem do problema que nós temos. Esta é a origem de todos os males. Estamos separados de Deus. Estamos separados do nosso Criador. Oséias 4, verso 1, diz que Deus tem uma contenda com todos os habitantes da terra. Deus tem o que Oséias 4:1 está dizendo é que Deus tem um acerto de contas para fazer com toda a humanidade. Porque Deus criou o mundo, criou a mim, a você, criou toda a humanidade, mas Deus não nos criou com doenças, com enfermidades, com câncer, com drogas, com bebidas, com vícios, com separação, com morte, com violência. Deus não criou nada dessas coisas. Todas estas coisas vieram sobre o mundo como resposta ao fato de que nós nos afastamos de Deus, viramos as costas para Deus, nos rebelamos contra Deus. Todos nós assistimos aí a história mundial, alguns países que têm este regime ou aquele regime, e algumas pessoas se levantam para combater o regime ou combater o governo deste ou daquele país. E às vezes uma força ou um grupo se levanta, como aquele grupo que se rebela, os rebeldes, aqueles que vão se insurgir contra um governo. Bom, eu não quero entrar no mérito de qual governo e não vou entrar nessa questão. Mas o fato é que nós, quando nós pecamos e nos distanciamos de Deus, o pecado não é uma sujeirinha apenas no nosso coração. O pecado é uma atitude de rebeldia. Como se você declarasse: Deus tem o teu reino, e o Senhor governa, e o Senhor faz todas as coisas, mas eu me coloco agora como um grupo, eu me coloco agora numa posição de rebeldia, de rebelião, e eu vou fazer o meu próprio governo. Nós, a humanidade, nós vamos dirigir a nossa vida, nós vamos dirigir o mundo sem Deus, sem o teu governo, sem a tua presença. Então nós nos colocamos diante de Deus, não somente afastados de Deus, mas toda a humanidade se coloca numa posição de rebelião contra Deus, de rebelião contra o domínio de Deus, contra o reino de Deus, de rebelião contra a vontade de Deus. E é por isso que Oséias fala que Deus tem uma contenda, Deus tem um acerto de contas para fazer com a humanidade. Deus não fez o mundo dessa forma. Nós destruímos, nós trouxemos maldição para o mundo, nós viramos as costas para Deus, nós dissemos sim para o diabo, dissemos sim para o pecado, nós dissemos não para Deus e atraímos todas estas coisas as ruins sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos descendentes, sobre o mundo, sobre a natureza. A terra está amaldiçoada por causa
de nós, por causa da nossa atitude rebelde para com Deus, de rebeldia, de rebelião. Porque é isso que pecado é rebeldia, é rebelião contra Deus. Isso começou com os nossos pais, Adão e Eva, mas isso veio até nós, no dia de hoje, quando Deus fala, não minta, a gente fala, eu vou mentir mesmo assim. Deus fala, não furte, a gente fala, mas eu vou furtar mesmo assim. Deus fala, não cobice, mas a gente diz, eu vou cobiçar mesmo assim. De sorte, queridos, que a Bíblia fala que não há um justo sequer, Romanos 3,10. Não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3,10, Paulo está citando um texto do Antigo Testamento que Deus olha lá de cima para ver se tem um justo, para ver se tem alguém buscando a Deus, para ver se tem alguém fazendo o bem. E Deus diz assim, extraviaram-se todos, todo mundo debandou, todo mundo está fazendo o que é mal, todo mundo está fazendo o que é ruim, não sobrou um justo, nenhum sequer. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Querido, eu não sei qual é o seu senso de justiça, eu não sei qual é a régua que mede o padrão que você tem para medir se alguém é justo ou não, mas eu quero dizer que a régua de Deus, o padrão de Deus, a Bíblia diz que Ele olhou lá do céu, Ele olhou lá de cima, e Ele não viu nenhum justo sequer. Talvez no meu padrão e no seu padrão, a gente olhando, a gente pode ver muitas pessoas justas, muitas pessoas boas, muitas pessoas que ajudam os pobres, muitas pessoas que elas estão acima da média do padrão de justiça. Mas eu quero dizer que o padrão de Deus é elevado, o padrão de Deus é altíssimo. E Deus, quando passou a régua na humanidade, pelo padrão dele, Ele não encontrou nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos se separaram, todos se rebelaram, todos se fizeram inúteis para Deus, diz a palavra de Deus. E Deus encerrou todos debaixo da mesma condenação. E Deus, Ele diz, eu vou acertar as contas. Você lembra quando você estudava? E tinha aquele camarada lá que era mais forte que você. E um dia você arrumou uma treta com ele. Você pisou no pé dele, você fez alguma coisa, e ele falou, eu te pego lá fora. Querido, eu creio que é a mesma forma. Deus está dizendo para nós, eu pego você lá fora. Eu pego você lá fora. Eu vou medir você pela minha régua, e se você não passar no meu padrão, eu pego você lá fora. Deus tem uma contenda, o rei está voltando, Jesus está voltando. A Bíblia conta uma parábola de Jesus, ele contando uma parábola, qual homem que vai construir uma torre, ele não se assenta para fazer as contas se ele tem dinheiro para construir. Porque senão ele lança o alicerce e depois ele não consegue terminar. Jesus está dizendo com essa parábola a seguinte coisa, se assenta e faz as contas, se você consegue me seguir. Se assenta e faz as contas se você está disposto de pagar o preço de ser o meu discípulo. E logo em seguida ele conta outra parábola. Qual é o rei que saindo em guerra contra um outro rei, tendo ele 10.000, e vindo o outro rei contra ele com 20.000, não se assenta a fazer as contas, se com 10.000 ele pode vencer o outro rei com 20.000. De outra sorte ele vai enviar um pedido de paz. No primeira parábola, Jesus diz assim, ó, você tem opção, construir ou não construir. Você decide, você quer seguir Jesus ou não quer seguir. É como construir uma torre, é como construir uma casa. Você senta, faz as contas, fala, não dá, para mim não dá, não vou construir. Eu fui convidado para seguir Jesus, o pastor pregou, fez o apelo, não dá, eu não consigo largar isso, largar aquilo outro, o preço de seguir Jesus é muito alto, eu não vou seguir Jesus. Tá bom, você sentou, fez as contas, não vou seguir Jesus. Agora Jesus está dizendo, senta e faz as contas, se você está disposto a pagar o preço de não me seguir. Porque seguir Jesus tem um preço, agora não seguir a Jesus também tem um preço. Ele está dizendo que o rei está vindo com 20.000 e você está indo com 10.000.
Ou seja, na primeira opção você pode construir ou não construir, mas na segunda opção, o rei já está vindo com 20.000 soldados. Você não tem a opção de dizer, não vou entrar em guerra, porque ele está vindo. Ou você entra em guerra com ele, ou você manda um acordo de paz. E a Bíblia diz que o Rei dos Reis está voltando para acertar as contas com toda a humanidade. Ou você manda um acordo de paz para ele enquanto ele ainda não chegou, ou você acerta a sua vida com ele para encontrá-lo como um amigo e não como um inimigo, porque o que a Bíblia está dizendo é que toda a humanidade se fez inimiga de Deus, e Jesus está voltando para acertar contas com a humanidade. E o que Deus está dizendo através dessa parábola de Jesus é: assenta-se e faça a conta. Se você tem peito para encontrar Jesus como inimigo dele, ou então envie um acordo de paz para dizer: Senhor Jesus, eu me rendo ao teu reinado, eu me rendo diante da tua majestade, eu vou lançar fora as minhas armas, eu me rendo diante de ti, eu me rendo, eu quero sair deste reino da rebeldia, e eu quero entrar no reino do teu amor. Mas você tem que fazer isso antes que ele volte, antes que seja tarde demais. A pergunta, querido, o que eu devo fazer para ser salvo? Ela é neste contexto. A Bíblia não está falando aqui, quando a gente vem para a igreja, o Senhor Jesus restaura a nossa família, Ele abençoa as nossas finanças, Ele nos dá um bem-estar, a nossa vida tem um upgrade, a nossa vida melhora, mas não é esse tipo de salvação que a Bíblia está falando. Homens que perguntaram para Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Eram homens bem realizados, ricos, eram homens que tinham uma profissão, eram pessoas que já tinham uma estabilidade, mas essas pessoas, elas entenderam no seu espírito que elas precisavam de um Salvador. E nós continuaremos a pregar que Jesus tem resposta para muitas áreas da nossa vida, financeira, emocional e muitas outras áreas. Mas nessa noite eu quero dizer para você que tem uma resposta que só Jesus pode dar, que é salvar a sua alma da perdição eterna, salvar a sua alma do inferno. Querido, hoje em dia se tornou obsoleto falar sobre o inferno, falar sobre condenação, falar sobre juízo final, falar sobre a volta de Jesus, mas todas essas coisas estão na Bíblia e elas são verdade. Amado, não adianta você vir para um hospital e você está com câncer terminal. E ele diz assim: muito bem, você está com câncer terminal, eu até posso te curar, mas eu vou colocar você num apartamento com ar-condicionado, com uma boa alimentação, pessoas te servindo, e você vai ficar muito bem servido, muito bem aconchegado ali naquele apartamento. Querida, eu não sei quanto a você, mas quando eu estou doente, a gente gosta de ficar num apartamento bom. Mas o que a gente quer mesmo é ser curado. Se para ser curado eu preciso ficar no corredor, não adianta você ficar num apartamento com ar-condicionado que não tem um médico que vai dar solução ao seu problema. Agora, se é num corredor, não é na rua, é numa casa, mas onde o médico vai vir e vai dar solução ao seu problema, você não vai estar se importando com se você está acomodado ou não. Agora você vai para o hospital doente, e aí você reclama: ainda está doendo, meu problema não resolveu. Falou: mas por que você está reclamando? Você tem uma TV a cabo, você tem um ar-condicionado, a gente está servindo a melhor refeição. Às vezes, querido, muitas vezes, igrejas e pastores estão servindo boas refeições, quartos com ar-condicionado e um bom atendimento, mas não tem colocado o dedo na ferida para arrancar o câncer do pecado, que vai levar a alma das pessoas para o inferno. E nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, eu quero dizer para você que tem um câncer
câncer na sua alma, tem um câncer no teu espírito, que só Jesus pode curar. E tudo bem, a sua família é importante, o seu trabalho é importante, o seu emprego é importante, e Deus quer te abençoar em todas estas áreas, mas a Bíblia diz que é melhor entrar no reino dos céus cego do que vendo ir para o inferno. É melhor você entrar mancando no reino dos céus do que entrar são e com o corpo são você entrar no inferno. É melhor ir para o céu doente do que ir para o inferno são. É melhor ir para o céu pobre do que ir para o inferno rico. É melhor você ir destruído para o céu do que você ir tudo bem aqui, mas ir para o inferno. Então nessa noite, eu quero falar com você que só Jesus é a resposta. Pedro disse: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A mensagem de Deus para você nessa noite é: arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da sua rebeldia contra Deus, arrependa-se de querer viver longe de Deus, arrependa-se de viver nesse estado de rebeldia contra Deus. Arrependa-se. A palavra de Deus também diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Jesus é o único Salvador, a única resposta, o único mediador, o único caminho. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. Igreja não salva, pastor não salva, aquele profeta ungido não salva, aquele evangelista da televisão não salva. A Bíblia diz em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação. É só o nome de Jesus, é só Jesus quem salva. Salva do quê, pastor? Salva a sua alma do inferno. Salva a sua alma da condenação eterna. Só Jesus Cristo salva. Não há salvação em nenhum outro. Talvez você tenha o costume de pedir algum outro nome para você se dar bem. Querido, eu não quero entrar neste mérito, mas se você está preocupado com a sua salvação, a salvação da sua alma, eu quero dizer para você, e basta você saber isso nessa noite: só Jesus salva a sua alma do inferno. Só Jesus pode livrar a sua alma do inferno. O nome Jesus quer dizer isso. O nome Jesus quer dizer: só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Qual é o caminho que você está trilhando para chegar até Deus? O caminho da religião? O caminho das boas obras? O caminho das ofertas? O caminho das esmolas? O caminho de dizer: eu sou um bom pai de família, eu sou um cara legal, eu sou uma boa esposa, eu não faço mal para ninguém? Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é caminho de perdição, é caminho de morte. Todo caminho que você pega para Deus, todo caminho que você queira pegar para os céus, que não for Jesus, é caminho de morte. Você está confiado que você vai para o céu porque você pertence à IVN? Você está perdido. Você está confiado que você vai para o céu porque você é pastor? Você está perdido. Você está confiado que você vai para o céu porque você tem tantos anos de igreja? Você está perdido. Porque só Jesus Cristo salva. Só tem um caminho entre você e Deus, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Eu lembro quando eu era criança, eu estava indo para a igreja, e eu estava com a Bíblia debaixo do braço, e eu estava indo para a nossa igreja. Eu era um adolescente, ainda não era uma igreja oficialmente, era uma congregação que nós chamamos. E eu passei numa casa ali pertinho de onde eu morava, e a mulher me chamou e disse: filho, vem cá. Eu disse: pois não. Ela disse: eu vejo que você todos os domingos pela manhã passa por aqui para ir à igreja. Eu vejo você com essa Bíblia embaixo do braço.
Quero dizer para você, filho, que você está perto do caminho. Você está perto. Eu quero convidar você para ir lá para a minha igreja, que lá é o caminho para Deus, lá é o caminho para a salvação. Vá para a minha igreja, filho, que você vai encontrar o caminho. Lá, minha igreja é o caminho, você tem que ir, você está perto do caminho, mas vá para a minha igreja. Eu abri a Bíblia em João 14:6, e eu li para ela, li com ela ali, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Eu disse para ela: eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu criei em Jesus, o recebi no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. A Bíblia diz que Jesus é o caminho para o céu, e ninguém vai para o céu por outro caminho. Então eu quero que a senhora me responda: eu preciso, eu estou em Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, eu preciso ir para a sua igreja para encontrar o caminho, ou eu já estou no caminho? Ela virou para mim e disse: filho, vai lá para a sua igreja, Deus abençoe. Não é a igreja o caminho, não é o MDA o caminho, não é o discipulado o caminho, não é a célula o caminho, não é o face a face o caminho é Jesus. Nós somos apenas sinalizadores do caminho. Caminho para Deus é Jesus. Se você está em qualquer outro caminho, você está perdido. E um dos caminhos que nós tomamos e queremos tomar para Deus, Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro. Jesus diz: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas um dos caminhos que a gente quer tomar para chegar a Deus é através das obras. A gente pensa assim: eu vou fazer alguma coisa, eu vou ajudar as pessoas, eu vou dar esmolas. E a Bíblia fala em Atos 10 de um homem chamado Cornélio, que ele era muito bom. Ele dava esmolas de contínuo a Deus. Ele fazia orações, e a Bíblia diz que as suas orações chegavam até Deus, que as suas ofertas e as suas esmolas chegavam até Deus. Este homem, ele tinha uma vida religiosa tão intensa, e uma fé tão intensa, que ele viu um anjo. Deus mandou um anjo ir lá falar com aquele homem. Mas aquele anjo disse para ele: você ainda não está no caminho, você ainda não está salvo. Você faz orações, você dá esmolas, você ajuda as pessoas, você tem visão do céu, mas você ainda não está salvo. Eu quero que você mande alguém buscar Pedro, porque ele vai falar para você quem é que pode salvar. Pedro vai lá, e Pedro fala para aquele homem chamado Cornélio de Jesus, e aquele homem aceita Jesus, e instantaneamente ele é batizado com o Espírito Santo. E aí eu creio que naquele momento Deus fala: meu filho, agora sim você está salvo, porque você se encontrou com o Salvador. A salvação, ela é um presente de Deus. Efésios 2:8 diz: pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Entrar no céu não é uma obra sua. Ser salvo não é algo que você consegue. Ser salvo é algo que Jesus comprou para nós, com o preço do seu sangue na cruz do Calvário. A salvação é algo que você recebe de graça, pela graça de Deus por meio da fé. Isso não vem de você, não vem das suas obras. A salvação não vem de você. Você nunca conquistará a salvação, o direito de entrar no céu, nem que você vivesse uma eternidade, mesmo que você vivesse 1 milhão de anos. Eu quero dizer para você que você não conquistaria a sua salvação, porque a salvação, ela não pode ser conquistada. A salvação não pode ser comprada. A salvação não pode ser merecida, porque a salvação é um presente de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom. Diga dom. A salvação é dom, ela é presente. Sabe por que Deus te dá a salvação como um presente? Porque você não tem dinheiro para comprar. Porque você não tem obras para comprar. Porque as obras não podem comprar a salvação.
Porque as obras não podem comprar salvação, pastor? Mas esse homem Cornélio, ele tinha obras. Porque a Bíblia diz que em Isaías 64:6, somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça, as nossas boas obras, são como trapo imundo. A Bíblia diz que as nossas boas obras são como um trapo imundo. Você sabe o que é um trapo imundo? Essa palavra era usada na Bíblia para duas coisas. A primeira delas é porque naquela época não havia absorvente feminino. As mulheres que são mais antigas, elas vão entender. Então, quando as mulheres estavam naquele dia, elas pegavam um paninho e dobravam este paninho e usavam este paninho como um absorvente. Essa palavra trapos de imundícia, ou trapos imundos, ou como imundo, é este paninho depois de usado. Quando o que Deus está dizendo é muito pesado, é muito sério. Quando você diz assim, Deus, pelas minhas obras eu vou conquistar o céu, é como se você pegasse um molde sujo e chegasse para Deus, Deus, esse é o meu passaporte para eu entrar para o céu. Também essa palavra era usada, e desculpa ter que descrever, mas porque é isso que a Bíblia diz. Que são as nossas obras diante de Deus em relação à nossa salvação. As nossas obras, elas são apreciadas por Deus. É melhor você fazer boas obras. Cornélio fazia boas obras e Deus mandou um anjo lá para mandar ele chamar Pedro para pregar para ele. Deus estava vendo e Deus estava recebendo as boas obras daquele homem. Mas não tinham nenhum efeito quanto à salvação de Cornélio. Essa palavra também, como imundo ou trapos de imundícia, na época de Jesus, ou na época bíblica do Antigo Testamento, de Isaías, onde foi escrito, haviam muitas pessoas leprosas, e havia os leprosários, ou as pessoas, elas eram banidas do convívio da sociedade. E a lepra, naquela época a lepra era toda doença de pele, era chamada de lepra. Doença onde as pessoas iam perdendo parte do seu corpo, onde a ferida ela não curava, não cicatrizava, ela começava a ficar purulenta, começava a criar bicho, e a pessoa ia perdendo parte do pé, parte da mão, da orelha, e então ela embrulhava aquelas feridas na perna, no pé, na mão, ela ia envolvendo com panos, e aquele pano ficava ali por dias, às vezes por meses. E você imagina a situação daquele pano, ali é sangue, é pus, é aquela coisa podre, às vezes vinha uma mosca, sentava. Bom, eu não preciso descrever o quadro completamente para você. Quem trabalha aqui em enfermagem, quem trabalha em um hospital, já sabe o que é limpar um ferimento. Onde todo dia é limpo. E você pega ali aquele negócio e você tira aquela bandagem, não sei como é que chama, aquela atadura, e aquilo ali está sujo, você joga fora, você descarta aquilo ali. Agora você imagina um leproso, meses, ele com aquele negócio, ele tira aquilo lá. E ali começa a sair pele, começa a sair pedaço de carne, coisa podre ali. É isso que a Bíblia fala, chama de trapos de imundície. E a Bíblia diz que isso é a nossa obra, quando a gente fala, eu quero ganhar a salvação através das minhas obras. Você chega para Deus lá no céu, e você está lá na porta do céu, o anjo te dá uma bandeja de ouro, e fala, está aqui a bandeja, coloque as suas obras aqui. E você vai lá e coloca os seus trapos de imundície. E aí você chega lá diante de Deus e fala, Deus, eu fui um bom pai, eu fui um bom filho, eu fui um bom marido, eu fiz boas obras, eu fiz tantas coisas, e agora eu quero entrar no céu, estão aqui as minhas obras. E Deus vai tampar o nariz e dizer, você quer entrar no céu com isso? É isso aqui. Ninguém entra no céu pelas suas obras. Nós só entramos no céu pelas obras de Jesus. As únicas obras perfeitas foram as obras de Jesus. Nós somos salvos pela fé na obra de Jesus e não pelas nossas obras. É pela fé nas obras de Jesus. Eu vou ilustrar isso para você entender de uma forma diferente.
Digamos que Deus vem na sua casa e você vai oferecer um omelete para Deus. Digamos que Deus é como o pastor Evanir e a pastora Patrícia. Muita gente me convida, nos convidam para comermos um churrasco, e nós gostamos de churrasco. Mas eu quero dar uma dica para você. Você fala, eu não vou convidar o pastor porque eu não tenho nada para oferecer. Eu quero dizer que o pastor e a pastora, nós adoramos comer um arrozinho, um tomatinho picadinho ou fatiado com cebola e um bom ovo frito. A gente ama um ovo frito. Aliás, o ovo pode ser frito, pode ser ovos mexidos, pode ser omelete. A gente gosta muito de comer ovos. No café da manhã, eu gosto de comer um pão com 2 ovos fritos. E tem vezes que eu falo assim, gente, tem tanto extracélula, tanto churrasco, eu não vejo a hora de chegar em casa e comer um arroz com ovo frito. Uma saladinha de tomate. Mas você vai fazer então um omelete para o pastor. Você entendeu? Você fala, eu vou fazer um omelete para o pastor. E aí você separa, você fala, bom, mas vem o pastor, vem a pastora. O Mateus também vai, o Gabriel também vai, então eu tenho que preparar um omeletão. Aí você prepara lá uma dúzia de ovos. Vou fazer um omelete com uma dúzia de ovos. E aí você vai e quebra o primeiro ovo numa vasilha. Você quebra o segundo ovo. Você quebra o terceiro ovo. O quarto ovo. Quando você quebra o 5º ovo naquela vasilha, recendeu toda a casa. Está choco, está podre. Aí você fala, não, mas tinha 5 ovos bons aqui, e aí só um que está choco. Eu não vou perder esses ovos. Não, eu vou oferecer para o pastor Devani, para a pastora Patrícia, mas eu vou melhorar esse omelete. Eu vou botar mais um ovo aqui, mais outro, eu vou botar mais... Traz da cartela toda, de 30 ovos, eu vou jogar mais 30 ovos aqui nesse omelete. Que afinal é só, Edna, só um ovo choco. E 36 ovos bons. Vai ficar bom, não vai? Sim ou não? Não vai. Você pode pôr 1 milhão de ovos ali, não vai ficar bom. O que você puser lá vai estragar. É assim, querido. Um dia, nós deixamos que um ovo choco entrasse na nossa vida. Esse ovo choco chama-se pecado. E tudo o que a gente apresenta para Deus é estragado por esse ovo choco. Não dá. Deus não pode receber, porque está estragado. Mas um dia veio alguém, chamado Jesus. Ele nasceu, viveu uma vida perfeita. Ele morreu pelo meu e pelos seus pecados. E ele apresentou para Deus um omelete de ovos bons. E Jesus é aquele ovo bom, que não existe isso no mundo natural. Que ele chega e você fala, poxa, Edna, seu omelete estragou. Mas eu tenho aqui um ovo, que eu vou jogar no meio desse omelete aí, desses ovos. E ele vai limpar todos os outros. Esse é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o que precisamos para... Perguntaram para Jesus, João 6, 28 a 29. Pastor, se é assim, a pergunta dessas pessoas é a mesma que você faz. Então eu quero realizar a obra de Deus. O que eu faço? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus mais espera de mim? Qual é a obra que agrada a Deus? A obra que agrada a Deus, querido, sem essa primeira obra, nenhuma outra obra sua vai agradar a Deus. Se você tiver essa obra, as outras Deus aceita. Ele aceita o seu dízimo, a sua oferta, que você evangelize, que você dê esmolas, que você ajude as pessoas. Mas se essa primeira obra não tiver na sua vida, Ele não aceita nenhuma outra. Qual é, pastor? Qual é Jesus? É Jesus dizendo, lá em João 6, 28 a 29. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Em outras palavras, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Esta é a obra de Deus, é crer em Jesus, é crer que Ele morreu por você, é crer que Ele te purifica, é crer que Ele te limpa, crer que Ele te salva.
A obra de Deus é crer em Jesus. Mas a palavra crer não é acreditar. A palavra crer é entregar a sua vida para Jesus. Digamos que você tem 2 prédios de 50 metros de altura, um do lado do outro. Alguém vem e estica um cabo de aço de um prédio para o outro. E essa pessoa era uma equilibrista. E ela vem com um carrinho de pedreiros, equilibrando sobre aquele cabo de aço, empurrando aquele carrinho de pedreiros. E vocês estão assistindo. E ele diz assim: vocês acreditam que eu posso pôr alguém em cima deste carrinho e levá-lo ao outro lado e trazê-lo são e salvo? A multidão vai dizer: sim, acreditamos. Qual a diferença entre acreditar e crer? É quando ele chega para alguém e diz: você acredita? Acredito. Então sobe no carrinho. Ah, não, aí não. Essa é a diferença entre crer em Jesus e acreditar em Jesus. Quando você crê em Jesus, você sobe no carrinho. Ou seja, aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás, ou aquilo é suficiente para que eu seja salvo, para que Ele me leve para o céu, ou eu estou perdido, porque eu estou com os meus 2 pés só em cima de Jesus. Eu creio só nele, eu confio só nele, eu espero só nele, eu vivo só para Ele. Ou Ele me salva, ou eu estou perdido, porque toda a minha confiança eu coloquei só em Jesus. Só em Jesus. E quando você faz isso, eu quero terminar dizendo: sabe o que acontece? Você que era pecador, eu que era pecador, eu que não tinha nenhuma justiça com Deus. Lembra que eu disse que quando Deus olhou para o mundo, Ele não viu nenhum justo? Nenhum sequer, todos se extraviaram, todos se tornaram rebeldes, todos se tornaram pecadores. Quando você confia sua vida a Jesus, quando você crê em Jesus, no respeito à sua salvação, que Ele morreu por você, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e agora você diz: eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador, eu invoco o nome dEle, eu entrego a minha vida para Ele. Jesus vem morar na sua vida. Eu quero encerrar com esse texto. Romanos 4, a partir do verso 1 diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Essa palavra creu, no original, é a palavra amém. Quando Abraão creu em Deus, Deus chegou para ele e falou: Abraão, você vai ser pai de uma multidão, eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou fazer isso. E Abraão disse: amém. Isso foi creditado como justiça para Abraão. Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado. Se você é fã da versão Almeida antiga, você vai encontrar na sua Bíblia: isso lhe foi imputado. Mas a NVI traduziu corretamente, porque esse é um termo técnico da contabilidade. É lançar na conta. O Bruno e o Cris conhecem esse termo muito bem. Se tem algum contador aqui, conhece também. É um termo técnico usado para o banco, quando você lança na conta de alguém. Recentemente, aqui no Brasil, parece que o Gabriel falou para mim, foi creditado não sei quantos milhões, ou bilhões, ou trilhões, não sei, na conta de uma pessoa, por engano. Parece que foi lá da sua empresa, Cris, que fez isso. Foi, né? Por engano. Você já imaginou? Você é um pobre, como diz o pastor Haroldo, de maré, como é que é? De maré, Messi? Maré, desci. E de repente você dormiu preocupado, com cheque especial estourado, cartão estourado, devendo para Deus e todo mundo, e você acorda, tem R$1 trilhão na sua conta. Pois eu quero dizer para você, querido, que quando você crê em Jesus, entrega a sua vida para Jesus, o que acontece é algo mais extraordinário do que isso. Jesus viveu uma vida perfeita.
Ele foi o único justo, Ele foi o único que obedeceu, Ele foi o único que agradou a Deus. E Jesus juntou um crédito nos seus 33 anos que Ele viveu, na sua morte na cruz. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele juntou um crédito com Deus que ninguém jamais teve. A conta de Jesus, ela é infinita para com Deus. As obras de Jesus, aquilo que Jesus, o mérito de Jesus diante de Deus, é uma conta que nunca pode ficar negativa. A nossa conta é uma conta devedora. É um saldo de pecado, de rebeldia, de mentira, de ódio, de tantas coisas erradas. Quando você crê em Jesus, o seu saldo negativo vai para a conta de Jesus. E o saldo de Jesus é compartilhado. Você passa a ter conta conjunta com Jesus. A justiça de Jesus é acreditado na sua conta. Então para com essa besteira de achar que você vai ser salvo porque você dá o dízimo, porque você ora, porque você vai na igreja, porque você vai dar esmola para as pessoas, porque você é bom, porque isso não te leva para o céu. O que te leva para o céu não são as suas obras, são as obras de Cristo Jesus. E a única maneira de você tomar posse das obras de Cristo na sua vida é crendo em Jesus e entregando a sua vida a Jesus Cristo. É a única maneira. Eu quero a palavra de Deus lá em 1 de João capítulo 5, verso 13, se não me falha a memória, diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. João está dizendo: eu escrevi essas coisas para vocês saberem. 1 de João 5,13, que vocês têm a vida eterna. Não é que você terá, que possivelmente, ele está fazendo uma afirmativa. O verbo está no presente do indicativo. Estou escrevendo isso para vocês saberem, vocês têm. Não está no subjuntivo. Talvez vocês tenham. Ele não tem uma partícula aí que para lançar dúvida, ou de hipótese, ou talvez, possivelmente. Não existe uma palavra aí que lance dúvida. João está dizendo: estas coisas eu escrevi para vocês, para que vocês saibam que vocês tenham a vida eterna. No final do Evangelho de João, João fala que Jesus fez muitos milagres, mas esses que foram escritos para que nós pudéssemos ler e pudéssemos crer, e crendo tivéssemos vida eterna. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca creu em Jesus, hoje é o dia, essa é a hora. E se você já entregou a sua vida a Jesus, mas está confiado nas suas obras, essa é a hora de você se arrepender, dizer: Deus, eu estou falido. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os miseráveis. Sabe o que é o pobre? Que a Bíblia diz lá: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia não está falando do pobre, que é só o pobre, o rico não pode ir para o céu. O que Deus está falando ali é: bem-aventurado aquele que sabe que ele é um falido espiritualmente. É aquele que ele não tem nada para oferecer para Deus. Por isso ele precisa de Jesus. Esse é bem-aventurado, porque ele é um filho de Deus. Ele é alguém que será justificado. Eu quero orar por você. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Jesus falou ao seu coração. Se Deus falou ao seu coração, vem à frente. Esse ato você vai estar dizendo, Jesus está entendendo o que você está dizendo para Ele. Você está vindo diante de Jesus. Mais alguém quer vir? Pode vir. Mais alguém? Venha, essa é a hora, este é o momento. Venha. Jesus morreu praticamente nu diante das pessoas. Ele não se envergonhou de morrer por você. Não se envergonhe das pessoas. Venha. Vocês que estão aqui à frente, eu não sei, eu quero entender que vocês querem confirmar a entrega da vida de vocês a Jesus.
Então vocês vão orar comigo assim: Senhor Jesus. Isso, simplesmente repitam a oração. Vamos orar. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço, eu sou pecador. Eu preciso de Ti. Eu me arrependo da minha vida de pecado. E neste momento, eu decido crer em Ti, confiar em Ti. Eu abro a porta da minha vida, do meu coração, e eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te recebo e Te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Obrigado, Jesus, por ter entrado no meu coração, por ter limpo o meu coração, por ter escrito o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, e agora que o Teu Espírito possa batizar cada uma dessas pessoas, que o Teu Espírito possa selar o coração deles, a alma deles, o espírito deles, como propriedade exclusiva de Jesus. Vem, Espírito Santo, e enche essas vidas agora. Enche com a Tua presença. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém e amém. Vocês podem aplaudir ao Senhor. Eu quero pedir que líderes de célula, supervisores, venham correndo aqui para frente, dá um abraço nessas pessoas. Em nome de Jesus, líderes de célula, homens e mulheres, venham aqui para frente. Podem virar para trás, querido, essa é a sua família. Vocês são bem-vindos à família de Deus. Isso. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, em nome de Jesus.